atrapalhar o Tá. aviso. Então, estamos gravando a nossa aula, né, hoje sobre o questionário de doenças, sobre estudos de caso, né, um questionário com 3 estudos de caso, onde eu pedi para que vocês pudessem estar lendo, avaliando e vendo qual, né, doença neurodegenerativa se atribui a cada um desses casos e papel e intervenção do psicólogo. Então, após esse momento, só para referir, porque eu comecei a gravar agora, então para quem vai assistir essa aula depois, eu vou fazer um espelhamento também com a minha tela para a gente poder ver um especial sobre o Alzheimer, são médicos e cuidadores falando de como é que é lidar, e familiares também, como é que é lidar com o atendimento, né, e o acompanhamento de pessoas com Alzheimer. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma leitura, daqui a pouco eu começo lendo, o César, né, se prontifica a ler o outro, daqui a pouco a Roberta ou a Micaela lê o outro, enfim. A ideia é a gente ir lendo e daí a gente ver o que vocês pensaram sobre cada caso. Eu vou ver como é que vocês estão fazendo esse diagnóstico, em cima do que vocês fizeram esse diagnóstico, que informações que o texto tem, que o texto ele é interdisciplinar, né? Tem termos ali mais complicados, mas a ideia é ver assim, o que vocês pescaram, o que vocês pensam que cada caso é e como é que vocês pensariam em fazer uma intervenção nesse sentido. Tá? Vou começar então a leitura do relato de caso do número 1. Ok, pessoal? Vamos lá. Dando a largada. Para quem está chegando agora, inclusive, quero dizer que minha voz, eu estou com tosse hoje, está bem difícil, mas tenho certeza que isso não vai ser um empecilho. Tá? Bom, relato de caso 1. TCS, do sexo feminino, 62 anos, veio para a consulta no ambulatório de geriatria para uma avaliação pós-cirúrgica. Havia 3 meses, passara por uma cirurgia de reconstrução da articulação do joelho direito. No entanto, devido a movimentos involuntários graves por todo o corpo, a recuperação da cirurgia foi comprometida, levando a uma infecção local e tivera de ser refeita havia 21 dias. A família havia suspendido toda a medicação de que fazia uso logo após a cirurgia e relata que os movimentos involuntários haviam cessado, ficando a paciente em um estado importante de rigidez. Sua história começa 12 anos atrás, com uma rigidez no membro inferior direito, seguida por movimentos dançantes que se espalhavam pelo hemicorpo e a faziam cair, relacionados ao início de ambulação e inibidos no sono. Foi tratada com carbidopa mais levodopa, cloridrato de serigilina e diazepam, cujas doses foram semestralmente ajustadas. Os movimentos melhoravam apenas os 3 primeiros dias após a mudança e ficavam logo piores que antes. Com o tempo, seus sintomas pioraram, com a progressão dos movimentos involuntários gradativamente maiores para o outro hemicorpo e distonia do membro inferior direito, levando à lesão articular. A paciente apresentava marcha atáxica, com o corpo ligeiramente curvado à frente. De história familiar relevante, segundo a paciente, seu pai tivera a doença de Parkinson aos 50 anos, e sua mãe e alguns tios maternos tiveram doença de Alzheimer. Ao exame inicial, a paciente mostrava-se desnutrida, bastante emagrecida, descorada, com pulsos diminuídos globalmente. Uma das grandes dificuldades se dá pela paciente morar com o marido, que tem problemas auditivos, e a paciente tem dificuldades para articular músculos da fala, o que consiste em risco pela dificuldade na comunicação dos dois. Letra A. Qual o diagnóstico da paciente? E B. Qual o papel do psicólogo e como seria a intervenção? Aqui, na A, eu gostaria de saber assim, o que vocês pensaram. E no B, assim, claro que a gente não tem uma queixa propriamente dita do paciente, né, que ela trouxe para uma consulta,
mas sabendo que ela mora com o marido, esse marido tem problemas de audição, bom, o que a gente poderia fazer para ajudar, né, nesse caso, como psicólogo, se você estivesse acompanhando o caso? Bom, quero deixar então a palavra com vocês, estou muito curioso sobre o que vocês pensaram. Vou até botar no mudo aqui, ó. Não falo mais nada. Ai, César. Todo mundo esperando que o César fale. Vai, Eu acho César, que fala trancou pela gente. ali. César. Não trancou, não. É que eu Ah, tava tá. no mudo. Ah, Bom, o nosso trabalho, então, prof, é eu, a Roberta e o Luiz. Ele, como tu sabe, ele tá meio que em linha de frente, né? Ele trabalha dentro do Hospital Cristo Redentor, né? Do Grupo Hospitalar Conceição, que está bem complexa essa situação. Esse primeiro texto, eu já tinha até comentado contigo na aula passada, eu achei ele bem complexo, principalmente assim nas palavras que ele usou desde sempre ali, né? A questão do que eu não sabia, depois tu até falaste deixa eu ver aqui, não do cardidopa, mais levodopa, que são as medicações, medicação, o M-corpo, né, que tu tinha dito que era parte não, era o M-corpo, essa marcha táxica, né, que seria uma marcha curvada, né? Então, essa marcha atáxica, né, e essa dificuldade de articulação dos músculos da fala, porque a comunicação verbal, né, ela é prejudicada devido à fraqueza dos músculos, né? Então, quer dizer, eu discutindo isso com a Roberta, principalmente por essa questão da marcha atáxica, né? E essa dificuldade da paciente de articular os músculos da fala nos levam a um diagnóstico de doença de Parkinson. Nos levaram, né? Fala, Roberta. não, acho que é somente a resposta A, né? Só a primeira. Então é isso, assim, acho que pelo contexto todo, pelo histórico, porque ali também fala de parentes, enfim, então pelo histórico todo que a gente viu, mas principalmente pela marcha, que foi o que mais chamou a atenção, porque tu tinha sinalizado bastante isso em aula. Então, foi isso que a gente achou, assim, que talvez seria Parkinson. Rigidez do membro inferior direito. Deixa o teu canal aberto que aí a gente já vai interagindo, Luiz. Para te ir dando os feedbacks, assim. Não, tá bem interessante escutar vocês. Vou só falar para conduzir. Hoje eu estou fazendo um grupo de condução. Assim, a gente fez nós tivemos algumas aulas, né, a respeito de doenças neurodegenerativas e deu um trabalho. A ideia hoje é deixar um pouco a condução assim no colo de vocês. Eu vou comentando algumas coisas, mas mais no sentido de ser um facilitador do processo, não necessariamente O condutor. aula, né? Então hoje a palavra está mais com vocês, mas a ideia é essa, assim, é vocês conseguirem olhar no texto aquilo que pisca, que chama atenção, que fica em neon no texto na mente de vocês, que se destaque a respeito dos conhecimentos que vocês têm, daquilo que vocês podem contribuir, porque daqui a pouco o médico vai chegar para vocês com algo assim, olha, tem várias coisas que não é da área do conhecimento de vocês, mas ele vai perguntar para vocês, o que tu pensa disso? O que tu tem observado desse paciente? E essa avaliação que vocês vão fazer é de acordo com aquilo que tem na evolução do paciente, do conhecimento de vocês. Bom, o paciente tem essa marcha, ele tem, o que mais vocês comentaram, além da marcha? Porque o neon, porque quando nós discutimos o caso, o neon mesmo, né, do texto é isso, a paciente apresentava marcha atáxica com o corpo ligeiramente curvado à frente. Que é um daquele, que é o do trido, aquele que tu falaste. Isso. Falaram da fala também, que é desartria, né? O que chamou a atenção foi a questão do pai dele, né?
Porque eu De história também familiar tenho um relevante. histórico É. familiar, né? Também me chamou atenção nessa parte. Também me chamou atenção ali na dificuldade da comunicação dela com o marido. Dificuldade de articular os músculos da fala. Chamou atenção. Eu fui grifando assim o que me chamava atenção. Movimentos involuntários, a questão da marcha táxica, do pai ter o Parkinson, né? Embora tenha Mas é que se familiares tu com for ver, assim, a questão da genética é muito forte, porque tem o pai e tem os tios maternos que têm a doença de Alzheimer, Uhum. né? Então, um tá Ah, associado, né? para mim também eu prestei atenção ali na questão dela se mostrar desnutrida. Então ela podia estar com dificuldade na hora de comer por causa da mão e tal, e não ter a comunicação, não conseguir se comunicar com o marido, porque ele também tem problema de auditivo. Foi esses links que eu fiz. Uhum. Ok. Também tem uma questão ali, bom, eu não estou nem concordando nem discordando, estou só referindo assim, vocês falam essa questão dos movimentos, né, que chamou a atenção ali, também vi a parte de movimento no texto falando sobre movimentos involuntários, né? O que a gente pode entender de movimento involuntário? O que seria um movimento involuntário? Olha, quando eu tomava uma medicação, não sei, acho que até já comentei isso, eu tinha um movimento involuntário na mão. Uhum. Mas então eu não sei se isso poderia ser, porque ali também diz que ela passou por uma cirurgia e tudo mais. Eu me liguei nisso também. Mas eu acho que movimentos involuntários, eu não sei. Talvez dentro Talvez. do contexto possa ajudar, mas que sozinho, claro que se fosse só isso, né? Isso não teria. Né? Poderia ser muita coisa, né? Mas como tá dentro daquele contexto, eu acho que. Porque aqui fala em articulação do joelho, quer dizer, É. e aí uma recuperação que teve não foi fiel, teve infecção, voltou, quer dizer, ela teve um quadro clínico, né, de ordem fisiológico, somático, não sei como é que pode falar, que talvez não seja nem atribuído, né, ela pode ter tido isso antes, ali, porque não... Ela fala ali 12 anos antes, né? Quer dizer, nós estamos falando de 12, ela tem 62, é bem com a idade que o pai teve. Ó. O pai teve Parkinson aos 50, ela tem 62, o problema foi há 12 anos. Né? Quer dizer, com 50 anos ela começa a repetir uma história de família. O pai teve Parkinson aos 50 e provavelmente ela também. Né? Uhum. Porque eu achei o texto bem assim... Dos Cheio de três eu achei o informação. mais complexo. Uhum. Eu também. Eu fiquei bem em dúvida. Que fica. Uma coisa assim que eu pesquisei e achei importante, assim, que não há nenhum tipo de exame, né, para que se faça esse diagnóstico por si, só da doença de Parkinson, né? Tu faz outros exames, que aí, eliminando as outras hipóteses, né, tu cai no Parkinson. Sim. Né? Aí tem aqui, eu botei, né, a história clínica, né, exames físicos, né, um eletroencefalograma, uma tomografia computadorizada, né, ressonância magnética, ou seja, são feitos esses exames para que se exclua outras causas, né, para que tenha origem a esses sintomas, né, para aí sim tu poder diagnosticar o Parkinson, né. Então, tipo assim, ela não tem artrose, né? Ela não tem artrose, ela não tem, seja lá o que for, outras doenças, né? Então então vamos diagnosticar como Parkinson. Mas eu acho que a marcha torácica e a dificuldade em articular os músculos da fala são os dois pontos Que chama atenção ali. que chamam atenção, né? Pro Parkinson, que são aqueles, desde aquelas três partes, assim, né? De levantar a mão juntos, né? Da articulação da fala. Olha a Eneida, apareceu.
Menina, ela já tá há um tempo, acho. Ou tá indo e vindo. Mas eu já tinha visto ela. Então chamou isso a atenção. E realmente o Parkinson é uma doença que a gente às vezes faz um diagnóstico diferencial, né, para outras. Tem vários tipos de doenças que a gente pode confundir, né? Mas geralmente quando a gente pensa em Parkinson, a gente não tem um exame muito claro. Claro que o Parkinson ele vai incidir muito na parte do mesencéfalo, ali na área da fabricação, né? É uma área do mesencéfalo que a gente chama de substância negra, onde se fabrica muita dopamina, então há uma deficiência ali por uma diminuição, há um atrofiamento dessa área. Isso aparece nos exames. Embora o atrofiamento dessa área pode também se dar por outras doenças, como também o Alzheimer que causa ali. Claro, numa fase mais final ele vai atacar o mesencéfalo. Mas tem sinais que a gente pode ver, por exemplo, tem características que a gente chama como acinésia ou bradicinésia, não sei, eu acho que a bradicinésia tinha ali no texto, né? Que é dificuldade para fazer um movimento, é lentificação para fazer um movimento. O tremor de repouso, que a gente pode entender como esse movimento involuntário que está ali. Porque o que é um movimento involuntário? O voluntário, ele faz movimentos repetidos sem que seja do controle dele, sem que sejam voluntários, né? Feitos de forma intencional, pela vontade dele. Então, isso pode ser um indicativo, né? Rigidez muscular, que vai causar aquela postura rígida para caminhar curvada, né? Que a gente vai chamar depois de marcha táxica. Então, assim, a rigidez muscular e a instabilidade postural vão levar a alterações de marcha, né? Alterações cognitivas, a pessoa vai ficar mais deprimida, com mais dificuldade para se concentrar, mais ansiosa, claro, por essa condição clínica, a pessoa fica mais ansiosa, com mais dificuldade para se concentrar, às vezes mais deprimida. E a disartria, que também é muito comum, principalmente quando já está um pouco mais evoluído o Parkinson, porque se lembra eu acho que a apresentação também tinha ali a ordem geralmente evolui o caso do Parkinson. Começa geralmente com um tremor nas mãos, depois nos membros inferiores e depois na cabeça. Então a disartria já é um sinal de uma terceira fase já, um pouco mais avançada do Parkinson. A dificuldade é uma perturbação na fala, na musculatura, né? Orofacial ali, na respiração, enfim, que a gente chama de prosódia do paciente. Então, tudo isso. Então, assim, eu acho que vocês pescaram, né, algumas coisas que são importantes. Se vocês estivessem conversando isso com a equipe médica, vocês não diriam assim para eles, eu também não diria, olha, se trata de Parkinson porque tem marcha táxica, porque tem sintomas de disartria, né, referentes à fala, uma dificuldade de articular palavras, tem histórico na família, tem alguns movimentos involuntários, então se trata de Parkinson. Não, vocês vão reunir isso numa avaliação de vocês e falar, olha, existem, daí vem as duas palavras mágicas, principalmente quando a gente trabalha a nível interdisciplinar, que é, existem indicativos significativos, ok? Que é uma forma de já quando você está trabalhando de forma interdisciplinar, então precisa ter confirmações em outras áreas, todas as áreas têm que corroborar juntas, né? A medicina, a psicologia, daqui a pouco o fonoaudiólogo, todo mundo tem que se alinhar num diagnóstico quando a gente trabalha de forma interdisciplinar. A gente nunca vai chegar assim, passar na frente dos outros e dizer, não, eu acho que é isso e é isso. Não. Só vamos dizer, olha, existem indicativos significativos muito importantes, né? Para o indicativo ser significativo, porque para vocês tem relevância esse diagnóstico, né? Então, sempre usar essas duas palavras que eu acho que são muito legais de trabalhar em grupos, em processos interdisciplinares, que existem indicativos significativos para diagnóstico de Parkinson, porque dentro da minha área, né, dentro da minha avaliação, eu pude observar marcha táxica, existe histórico familiar, a gente sabe que existe um grau de hereditariedade, existe disartria na fala, né, causando uma perturbação na fala do paciente, existe um histórico de movimentos involuntários, que podem ser pela cirurgia ou não, a gente não sabe. Então, vocês diriam, então, merece uma investigação na área da neurologia mais a fundo, na minha opinião, como psicólogo, dentro do diagnóstico de Parkinson. Né?
que o diagnóstico nunca vai ser final nosso da psicologia. Vai ser em conjunto, né? Porque as doenças neurodegenerativas, apesar da nossa contribuição ser fundamental da psicologia, tanto no diagnóstico como na intervenção, nós não decidimos isso sozinho, porque ele é uma doença interdisciplinar, né? Então, eu repito, essas duas palavras são muito importantes. Quando vocês têm uma convicção de que possa ser uma doença neurodegenerativa tal, seja qual for, vocês vão dizer, existem indicativos significativos para o diagnóstico de Parkinson, tá, pessoal? Então, vocês acham que é Parkinson mesmo, então? Sim. Sim. Ok? E aí, não sei se estou assassinando a língua portuguesa, sendo Parkinson, como trabalhar? Ela é uma mulher, ela é casada, ela tem um contexto ali, pelo que vocês sabem, né? Existe um contexto. No que vocês acham que essa paciente poderia se beneficiar de uma intervenção de um psicólogo? Para ela ou no contexto familiar? Qual é o papel do psicólogo nesses momentos? Eu acho que em todas essas doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer ou até o AVC, né, que é uma coisa bem mais comprometedora, né, o AVC que vai vir para frente, é uma doença que compromete muito, né, a pessoa ela perde muito da autonomia, né? Nos 3 casos assim ela perde a autonomia, ela passa a depender de terceiros, né? Seja de uma equipe multidisciplinar, seja dos próprios familiares, né? Então a atuação do psicólogo ela é muito importante para o paciente, mas muito importante também, né, para o contexto familiar, para que a família entenda, né, aquela dificuldade que ela vai ter de ter dentro de casa. E eu tive meu pai, né, como a gente falou, e o caso vem mais para frente, que é do acidente vascular, né, ele vem no caso para frente, mas tu ter uma pessoa dependente para tudo dentro da tua casa, ela requer uma habilidade gigante, e muitas vezes o indivíduo não tem essa aceitação, esse entendimento, e talvez aí a gente entre como esse elemento diferenciado, né, para fazer esse trabalho de um conjunto de situações necessárias para que as coisas possam caminhar, né? Nesse primeiro caso, que é o Parkinson, que a pessoa tem essa caminhada torácica, que ela tem dificuldade de falar, né? Quer dizer, o esposo já tem um comprometimento, ele tem um problema auditivo, tu imagina, um não escuta e o outro tem dificuldade de articular a fala. Aí tu imagina se os dois estão sozinhos em casa, né? Como é que eles vão se comunicar? Um não escuta e o outro não fala, né? Então, tentar fazer com que haja esse entendimento, eu acho que é a nossa principal função. Nesse caso, aí tem aquelas intervenções, aquelas técnicas, né, que tu tinha dito em aula, assim, agora o César falando que não escuta, enfim, eu lembrei da questão de facilitar a comunicação, né, então colocar cartazes, se for alfabetizado, né, mas colocar cartazes com as frases do dia, aí a questão da marcha, né, ensinar o paciente a andar, né, colocar os calcanhares primeiro, orientar o uso de utensílios que facilite, né, pela questão da nutrição, estimular o autocuidado na questão da higienização. Então, assim, a gente lembrou, no nosso trabalho a gente colocou geral, né, mas a gente lembrou dessas questões que tu tinha colocado em aula. Eu também coloquei essas informações. Eu conversei bastante com a Roberta sobre isso, que ela está falando agora. Fala aí, teacher. Fica tipo um silêncio. Ele fica ali pensando na vida, na morte da Bezerra. Desculpa, eu tava no site do BBB, tô brincando. Olha só, pessoal. Não, E tu acha que eu não acredito nisso?
Não, gente, é que assim, com o perdão da brincadeira, né? Mas a ideia hoje era essa, assim, eu poder escutar mais vocês, né? Porque vocês viram que quando eu começo a falar, eu engato uma primeira, segunda e vou, né? Então, parafraseando o próprio nobre colega César, né? Às vezes o professor fala muito. Então, hoje para mim é um exercício também importante, né? Escutar vocês e que é fundamental, que é o principal, né? Da nossa disciplina. Claro que o professor ele sempre se transforma, né? Ele sempre aprende com os alunos, conhecimento dos alunos, que todo mundo aqui tem uma carga, tem conhecimento, né? A gente é uma troca, né? A minha ideia é que sair com mais conhecimento e mais sábio através do contato com vocês, mas também o que a gente está medindo aqui é o aprendizado de vocês. Então, hoje, se trata disso. Eu poder ver o que está ficando e promover essa discussão entre vocês. Não ser assim, vocês falarem e olharem para mim, tá certo? Não. Às vezes eu posso, porventura, ter um olhar sobre um caso, porque os casos que eu trouxe aqui hoje são casos reais, tá? Não foi uma coisa que eu sentei e inventei. São estudos de casos reais. Então, eu poder ter o olhar de vocês, rico de vocês, para as experiências que vocês têm de vida, e que daqui a pouco vão trazer coisas assim que eu vou estar aprendendo também com vocês, né? Esse é o fenômeno ensino-aprendizagem, né? Não é? Ele é unidirecional. Então é isso. Quero saber a opinião dos outros, né? Saber se pensam mesmo, se pensariam em alguma outra coisa, acrescentariam algo. E aí, quem está aí vendo, vi que a Micaela, não sei se foi a Micaela que corroborou com o que a Roberta estava falando, Sim. que a Yasmin está aí também, a Eneida. O que vocês estão percebendo desses cuidados? Se vocês acham que isso realmente é importante, nem que seja para dizer, não, eu concordo, né? Mas eu poder escutar vocês, a vozinha de vocês também. Veja bem, prof, tem duas patologias importantes, né, atuais, né, que incidem diretamente nesses casos, né, que é a ansiedade, crise de ansiedade e a depressão. Não tem como, né, pessoas comprometidas de tal forma, né, com essa gravidade assim de restrições, né, até de movimento, de fala, de repente para tomar banho, para tudo, né, ela fica restrita a poucas possibilidades, né. Isso deve deprimir bastante, né. Então, talvez por se tratar assim, de duas patologias bem graves e bem atuais, que é uma crise de ansiedade ou uma depressão, né, um entristecimento, uma angústia, né, que o nosso papel pode ser, né, o que tu acha, Neida, né, que nós podemos atuar nessa elaboração. A Neida, ela mandou uma mensagem dizendo que não está conseguindo, está com problema na conexão. Agora não, consegui. Porque aleluia. Agora todo tempo eu peguei agora e comecei quando o César começou a falar. Eu não sei em que questão vocês estão, pode repetir, César? Não, eu estava dizendo, Eneida, até te perguntei para te fazer uma colaboração de que essas doenças que a gente está tratando, né, agora é o Parkinson, logo vem o Alzheimer, ou seja, o AVC, ela nos restringe muito, né, os nossos movimentos, né, o nosso, vamos dizer, tomar banho, almoçar, comer, falar, se comunicar. A gente vai ser comprometido nessa área, né, somática, mas que vai interferir diretamente com o nosso psíquico, né? Ou seja, nós vamos ficar de repente angustiados, tristes, deprimidos, ansiosos, né? E talvez em cima dessas questões, né, que a gente pode interferir de uma maneira mais contundente, né? Aí eu perguntei o que tu achava. E também a questão da ressignificação, né? Todo mundo fala muito sobre isso. Falando no... Oi? Caiu, Eneida! Estava falando... Oi, tudo bem? Boa noite, né, pessoal? Desculpa, eu entrei assim, sem cumprimentar ninguém. Eu não sei se você está falando na parte ali quando o professor pergunta sobre a atuação do psicólogo, ou se é uma pergunta solta, assim, está fazendo. Qual é a questão? Os dois, tu pode trazer. Sobre o que foi perguntado.
Olha, Esse é o papel do psicólogo de forma posso trazer geral, os dois? ou no caso, pensando no caso também. Tá? Ah, bom, eu acho que como eu coloquei ali no trabalho, né? A nossa, eu fico me imaginando já no futuro como se eu fosse psicóloga e estivesse recebendo um caso como esse, né? A pessoa ou está com Alzheimer, ou então no último caso ali do AVC, coloquei que era o AVC. A nossa questão primordial é realmente a questão mental, né? A questão da pessoa poder trabalhar as suas possibilidades dependente da sua condição física. É claro que para uma pessoa que está acostumada a direcionar a sua vida, a ter a sua liberdade, a ser dona de si, de repente se vê aprisionada numa cadeira de rodas, ou alguém que tinha sua vida normal e de repente começa a ter movimentos involuntários que não consegue controlar, ou alguém que começa a ter um esquecimento e precisa de alguém que conduza. Então, tudo isso deixa a pessoa muito delimitada, muito dependente. Então, o primeiro passo, no caso, eu traria a família para conhecer um pouquinho dessa doença, faria com que os familiares entendessem a condição real do paciente, daria um suporte para que eles pudessem também, né, se estruturar emocionalmente, porque não é fácil lidar com uma pessoa doente. A pessoa vai esquecer, a pessoa vai precisar de atenção mais constante, de cuidados maiores do que já tinha antes. Então, eu acho que o nosso papel realmente é preparar os cuidadores, né? Sejam esses familiares ou profissionais, enfim. E dar esse suporte psicológico, né? E apresentar assim, o ombrinho amigo na hora que precisar. No caso, seria um ombro profissional, né? Mas eu acho que essa é a questão fundamental nas três situações. Que fala Concordo com a Eneida. Foi exatamente o que eu perguntei para a tia, Neida. Exatamente isso, nós vamos atuar na questão mental, né? No comportamento pós-trauma, né? Depois que o problema estiver instalado, que a dificuldade estiver dentro do indivíduo, isso com certeza vai afetar a parte mental. Perfeito. Muito bom, gente. Assim, essa é uma reflexão. Tem outra coisa também para complementar assim aquelas questões que eu tinha dito, que é a questão do uso de psicofármacos, né? Que entram também nesse caso, né? De orientar, né? Orientar, monitorar também como é que as alterações do paciente também com o uso da medicação, porque os psiquiatras ou neurologistas, porventura, que receitarem essa medicação, digamos, um antidepressivo ou um benzodiazepínico, né? Quem vai estar acompanhando mais próximo são os cuidadores e o psicólogo. Então, que porventura, daqui a pouco vai estar atendendo 2 vezes por semana, que é mais comum nesse tipo de caso. Então, a gente vai estar observando a evolução do paciente também no que se refere à medicação. Acho que também é bem colocado, Roberta. Isso é muito importante. A gente está vendo a evolução do paciente com o uso da medicação, tanto para o lado emocional, como, por exemplo, o L-Dopa, que é uma medicação que se utiliza para estimular a fabricação de dopamina. O paciente diminuir os sintomas tremores, né? Então, a gente vai estar sempre monitorando os resultados, observando o paciente. Então, isso é muito importante também. E complementando o que a Neida, complementando não. 8 horas eu estou fazendo... Questionando, comentando o que a Neida trouxe, né? A importância desse olhar. Vamos fazer assim, às 8h10 a gente faz um intervalinho, tá? Já que a gente começou um pouquinho mais tarde, às 8h10, a gente faz um intervalinho de 15 minutos e a gente retorna às 8h25. Pode ser, pessoal? Pode. Beleza. Então, assim, comentando a fala que também achei muito boa da Eneida, esse olhar com os familiares, e realmente esse é o primeiro processo
que a gente tem com os pacientes que têm doenças neurodegenerativas, é poder ajudar eles na aceitação, saber, eles conseguirem ter um olhar carinhoso consigo mesmos, né? Após uma perda importante ou uma dificuldade que eles vão ter que enfrentar de frente a uma doença neurodegenerativa, se aceitar e conseguir se olhar de uma forma carinhosa mesmo assim. E com os familiares, que também às vezes tem que aceitar. Às vezes a gente encontra quadros de profunda negação em familiares. Os familiares, não, vai dar tudo certo, ele vai se virar, ele sempre foi, sempre se virou sozinho, ele vai tirar de letra. Não é bem assim. A gente pode ter uma expectativa positiva, sermos positivos, termos uma visão propositiva do paciente, claro, mas também tem que se saber que é uma doença que pode e vai causar gradualmente limitações. Então, o familiar ele tem que estar ciente, não pode estar desconectado, né, disto, né, da situação do paciente. Então, por isso que assim eu estou reforçando muito também o que a Neida trouxe, que é o ponto de partida esse. É o paciente se aceitar, se olhar com carinho, e o familiar também conseguir entender e ter também o terapeuta ser a pessoa continente às ansiedades, às angústias dessa família, poder estar trabalhando com a psicoeducação, trazendo informações, educando a família a respeito do que vão enfrentar, do que o paciente está sofrendo, mas também poder dar um abraço, ser continente, poder escutar, ter uma escutativa das angústias, né, tanto dos familiares quanto do paciente, né, ser continente a isso tudo, poder receber também de uma forma empática e respeitosa, né, essas dificuldades. Isso é ter um olhar realmente humano também, né? E daí a parte técnica, como estava trazendo também o César, né? Tudo isso que vocês falaram se interrelaciona e se complementa. Tá muito bom essa discussão. Para vocês verem, eu não estou trazendo nada de novo, só estou comentando o que vocês estão trazendo. Acho que está muito legal. E claro, se vocês forem pensar, a parte emocional do paciente com Parkinson é muito importante. Por que que... Então, já vou dizer assim, o diagnóstico está correto que vocês fizeram, né? De Parkinson, nesse caso. É síndrome de Parkinson. E por que que o paciente com Parkinson, a gente vai ter muito mais dificuldades com o lado emocional do que o paciente, por exemplo, com Alzheimer? Por que que o paciente parkinsoniano é mais difícil de trabalhar as emoções, e o nosso trabalho é muito redobrado nessa área, a mais do que o paciente com Alzheimer? O que que vocês pensam a respeito disso? Por quê? Acho que pela questão Assim, de ó. perder os movimentos, né? Exatamente. De se Exatamente. tornar Eu cada disse, vez até mais brinquei com a minha... dependente. Roberto, eu até brinquei com ela tá aqui, tá ouvindo. Eu até brinquei com a mãe. Claro, a mãe tem um problema de coluna, né? Uma restrição física, né? Não tem nada a ver com Parkinson. É só uma restrição física. E ela tem uma amiga, que é irmã da minha tia, que ela tá com Alzheimer, né? Então, tipo, ela tava de aniversário semana passada e não lembrava, né? E às vezes eu pego a mãe assim com muita dor, eu digo, mãe, eu preferia às vezes, eu acho que tu esquecesse teu aniversário do que te ver sofrendo assim às vezes com essa dor, né? Eu acho que realmente tu não poder tomar banho, tu não poder ir ao banheiro, tu não poder levantar, tu não poder comer, tu ter dificuldade para falar, isso eu acho que é bem mais triste do que porque o Alzheimer tu vai perdendo, né, imediatamente ali a memória atual, né, próxima, depois tu vai perdendo tal, mas isso não deve ser tão difícil como tu ter limitações físicas assim, né, gigantes, que depende de terceiros para poder fazer tudo. Foi isso que a Roberta falou também, né? O Alzheimer chega numa etapa ali também que a pessoa, muitas das vezes, ou não sei se é todos os casos, perde, né? Porque o Alzheimer ele vai Sim, mas tu imagina, Micaela, que o Parkinson tu começa a ter com 50 anos, né? Imagina, 50 anos é mais novo que eu, né? Imagina uma pessoa de 50 anos já está sem condições físicas, né, de se definir. E será também que, tipo, a questão a pessoa com Alzheimer não se lembra. E a pessoa com Parkinson se lembra, sei lá. Tipo,
Né? Ela sabe o que ela está vivendo. Justamente, essa é a discussão, né? O que seria mais difícil, né? Eu vejo o Parkinson uma dificuldade maior do que o Alzheimer. Né? Eu acho que o Alzheimer é mais para a família, né? Dolorido. Pois é, né? Tem essa. Pode-se avaliar isso também, né? É bem como você, assim, acho que é bem isso que vocês estão discutindo. No Alzheimer, as pessoas, com o tempo, gradualmente, vai perdendo a percepção do que está acontecendo com ele, o senso crítico, né? Ele vai perdendo memórias, mas para o paciente como se ele nunca tivesse tido essas memórias, essas lembranças, né? Ele vai tendo limitações também, a pessoa vai perdendo funções cerebrais, também vai perdendo funções, daqui a pouco vai ter dificuldade de articulações, né? Ele vai perder, daqui a pouco vai estar atingindo o tronco cerebral onde estão as funções vegetativas. Então, daqui a pouco vai ter dificuldades importantes também, não vai conseguir caminhar, não vai conseguir também deglutir. Só que o paciente, quando chega nesse estágio, ele também perde a consciência também crítica do que está acontecendo com ele. Ele tem pequenos lapsos do que está acontecendo. Às vezes eles têm sofrimento, têm consciência, mas são pequenos lapsos de consciência onde ele percebe que está acontecendo, mas de forma muito pouco crítica, assim, é muito rápido. Então, de forma geral, o paciente não vai percebendo o que está acontecendo com ele. Então, geralmente, o sofrimento maior, o trabalho maior da psicologia vai ser com os familiares, no caso do Alzheimer. E quando no Parkinson, no entanto, é mais com o paciente, porque o paciente está muito consciente nas primeiras etapas do que está acontecendo com ele, até muito próximo do fim, ele está muito consciente ainda, né? Então, tem um senso crítico totalmente preservado. Então, o paciente está mais sensível, né, a alterações de humor, na ansiedade devido ao seu quadro, por ter esse senso crítico. Então, isso que eu estou falando é só para apontar o quanto vocês estão corretos nessa avaliação de vocês, nessa percepção de vocês, né? Muito bacana o que vocês estão trazendo. Realmente, é assim mesmo, né? O trabalho para sintomas depressivos é muito importante no Parkinson, porque o paciente ele tem uma tendência a ter uma visão muito depreciativa, né? Extremamente depreciativa de si próprio, né? Autodepreciativa. Então a gente tem que conseguir fazer o paciente se aceitar, se amar, né? Aceitar o seu diagnóstico. Eu tenho uma doença neurodegenerativa, eu vou ter que conviver com ela. E conseguir me amar ainda assim. Então fazer esse movimento com o paciente. E também com relação a sua limitação física. Porque muitas vezes esses pacientes criam pensamentos e distorções cognitivas do tipo absolutistas e generalistas. Por exemplo, eu nunca mais vou poder me divertir, nunca mais eu vou poder estar no ambiente social, nunca mais eu vou poder viajar, nunca mais eu vou poder me mostrar em público ou aparecer num vídeo. Esse nunca mais, essa super generalização cognitiva que leva ao sofrimento, né? A gente tem que começar a mostrar para o paciente, não é bem assim. E transformar o eu não consigo ou eu não quero fazer em eu vou fazer o melhor que eu posso e eu vou me sentir orgulhoso por estar fazendo o meu melhor, né? Então fazer o paciente fazer esse movimento, enxergar isso que é o nosso pulo do gato, né? Na terapia, fazer o paciente conseguir não parar de fazer essas atividades, fazer com as limitações, mas fazer com que ele continue se estimulando e não se coloque para baixo por ter o diagnóstico que tem, é importantíssimo. Eu diria que é o papel mais importante da psicologia no tratamento do Parkinson. Claro que ajudar na articulação da fala, trabalhar com cartazes, né, com apontamentos, trabalhar com objetos, tudo aquilo que foi trazido pelo César, a Roberta também pontuou, também isso é muito importante, né, à medida que o paciente vai perdendo, daqui a pouco a articulação na fala, a capacidade de fazer o movimento, conseguir se comunicar, e até onde consegue na sua autonomia, mas conseguir criar um código com o familiar. Nesse caso, o familiar tem dificuldade auditiva, que é o marido. É bom, você pode pensar numa outra coisa, né, num sinal de luz, piscar a luz da sala, o marido está na sala, ela chega lá, ela tem um botãozinho
para a luz, um controle remoto da luz. Ou ela lá na casa dela tem o controle remoto da TV, ou seja, lá alguma coisa que pisque uma luz para o marido ver, opa, o estilo, ele tem problema na audição, mas na visão, até então, ali, pelo que a gente leu, não tem. Então, daqui a pouco pode se fazer um estilo luminoso. Isso sabe com quem que eu aprendi? Não foi no meu pós de neuropsicologia, não foi na faculdade, eu aprendi isso numa aula onde eu estava aprendendo Libras, um professor de Libras, onde quando ele queria nos chamar atenção, ele piscava a luz. Porque, claro, é o que ele aprendeu. Os surdos, eles não escutam, né? Obviamente. Então, a forma deles chamarem atenção ou é batendo forte no chão, para a vibração do chão chamar atenção, ou piscando a luz. Então, para um paciente que tem dificuldades auditivas, um estilo luminoso ele pode funcionar, né? Mexer uma luz, né? Ou a pessoa está sempre com um celular que vibra, então ela vai pegar, vai discar um botão do pânico ou do SOS, daí vai vibrar o celular do companheiro, alternativas assim para que possa ajudar no momento que ela estiver em crise ou se estiver se sentindo mal, esse companheiro poder ir atendê-la, né? Então, daí sim entra essas técnicas, né, de criar novos estímulos, novas formas de comunicação, que a gente pode sugerir também, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso tudo. Eu achei interessante esse negócio da luz. Não tinha pensado nisso. Então tá, pessoal. Vamos fazer o nosso intervalo? Vamos. Vamos. Nos vemos, vou dar 15 minutos, então 8h30 a gente se encontra. Eu não vou desligar nada, que eu Tá vou deixar bom. só no mudo e o vídeo também sem vídeo, tá? Tá bom. Ok. Vai.
Olá. Todo mundo Olá. Sim, eu tô pelo menos. Oi. Oi. Oi, tô aqui. Vamos lá para o nosso segundo caso. Deixa eu mandar uma mensagem lá no grupo. Eu também tô aqui, só tá no silencioso, tá? Vamos botar ali, voltando. Pronto. Então vamos lá para o relato de caso 2. Tá? S, de 46 anos, sexo masculino, branco, casado, terceiro grau completo, com queixas iniciais de falhas na memória. Ponto. O pai, R, de 70 anos, que o acompanhava, referiu que o paciente, aos 30 anos, começou a apresentar um declínio da memória de curto prazo e distrações frequentes. Concomitantemente, passava por crises conjugais e insatisfação no trabalho, vindo a se divorciar 6 anos depois. Nesse período, observou-se uma piora do déficit de memória de curto prazo. Por ocasião do seu segundo matrimônio, obteve uma bolsa de pós-graduação, porém não foi capaz de levá-la adiante, em função do déficit de memória. À época, foi acometido por um episódio depressivo leve, com insônia, perda do interesse e prazer, especialmente para com seus familiares, e sensação de angústia. Fez uso de fluoxetina 20 mg por dia por 6 meses, com remissão total do quadro. Aos 40 anos, parou de trabalhar, apesar de ter construído uma carreira brilhante em função do declínio de memória. Passou a cuidar de sua filha e realizar pequenos trabalhos domésticos diariamente. Seu discurso era marcado por repetições constantes. Foi submetido a uma avaliação neuropsicológica, que revelou uma síndrome timnésica grave, do tipo anterógrada, sem quadro demencial estabelecido. Fez uso de donepezil, 5 mg por um curto período, pois não tolerou os seus efeitos colaterais, e vitamina E, 800 mg por dia. Aos 44 anos, iniciou a avaliação diagnóstica e tratamento no Centro para Pessoas com Doenças Neurodegenerativas e outros transtornos mentais da velhice do Instituto de Pesquisa da UFRG. O mini-exame do estado mental revelou alterações em orientação, memória de evocação, atenção e cálculo, comando e cópia de pentágonos. A avaliação funcional para atividades de vida diária revelou um comprometimento moderado a grave. Apesar de não apresentar dificuldades na realização de AVD básicas, que é um que se chama de funcionalidade para atividades do dia a dia, tá, pessoal? O paciente pouco comparecia a eventos sociais e se perdia frequentemente na rua e não administrava mais suas finanças nem sua medicação. Mostrava-se apático, sua fala era disártrica, embora compreendesse sem dificuldade o que lhe era dito. Não apresentava quaisquer alterações de comportamento. O paciente tem um irmão mais novo, desportista, saudável. Seus pais são vivos e saudáveis. Possui 2 filhas vivas e saudáveis. Os pais negam antecedentes familiares de doença neurodegenerativa. Os exames neurológicos apresentam uma condição de consciência alerta, sem déficit motor focal, com reflexos profundos simétricos. Nervos cranianos mostram-se sem alterações. Tônus muscular normal. Equilíbrio estático preservado. Sensibilidade superficial e profunda sem alterações. O eletroencefalograma com mapeamento cerebral revelou atividade lenta, com predomínio frontotemporal à esquerda. Ressonância nuclear magnética
do encéfalo com espectroscopia de prótons e volumetria de hipocampos, áreas hiperextensas da substância branca dos coros occipitais dos ventrículos laterais, acentuação dos sulcos corticais temporais e, notadamente, occipitoparietais, redução volumétrica dos hipocampos. Vou abrir um parênteses aqui, o hipocampo é principalmente a área da nossa memória. A família do paciente encontra-se negacionista, referindo que o paciente sempre foi assim, desleixado, sem interesse no mundo. E relatam dificuldades, pois o paciente tem esquecido cada vez mais de realizar suas atividades importantes domésticas, ou, por exemplo, cuidados com limpeza e arrumação do quarto, ou de desligar o fogão após o seu uso. E aí, pessoal? É um caso real também. A vida como ela é. A palavra está com vocês. Pois então, seguindo a cronologia do curso, né, da disciplina, a gente viu o Parkinson e agora é Alzheimer por eliminação. A questão da memória, né? Ela vem num crescente direto. Leve, moderado e grave. Eu acho Caso que conta essa... pela questão que o César está falando da memória, né? Pelos exames que foram feitos, mas eu me atentei também porque eu vejo assim, e também eu assisti um filme que achei bem legal, assim, que ele trata a questão do Alzheimer, né? Que é Para Sempre Alice. E tem muito a questão da depressão, assim. Então eu vi que a paciente ela fez uso de fluoxetina também, tem a questão porque o Alzheimer, ele dependendo, claro, né, mas eu acho que ele sempre vai trazer a questão da depressão junto, né? Então, só o que eu achei, prof, a idade do paciente, 46 anos, não é muito novo? É muito novo. Pois é, eu achei muito novo, assim, e isso me pegou, assim, é Alzheimer, mas tão cedo, com 46 anos. E aí, pessoal? Porque pelo que a gente tinha estudado ali, não é esse o, né? Não é comum, né? Não é comum. Vocês viram que a maioria dos exames deu preservado, mas tiveram alguns exames ali que trouxeram diminuição de massa encefálica na região occipitoparietal, na parte do hipocampo, uma diminuição e acentuação dos sulcos, né? Que sulcos são as partes mais ocas, né? Parte dos ventrículos ali, que são as partes as partes não exatamente ocas, mas são os espaços ali mais internos dentro do cérebro aumentados, né? E diminuição de massa nessas regiões, essas regiões algumas se apresentando diminuídas. Também como vocês também estão referindo, né? A questão da memória, uma dificuldade, né? Cada vez mais reiterada, que aí, no final acaba que os farmacêuticos falam que está cada vez pior, refletindo nos cuidados. Ele, imagina, largou o trabalho, né? Para largar o trabalho e se dedicar a atividades diárias em casa, abandonar o convívio com as pessoas. Claro que isso também pode ser por causa da depressão, né? A depressão também faz a pessoa gerar um isolacionismo, né? Mas dizem que é por causa da dificuldade, ali também estava muito presente a dificuldade em conseguir reter as coisas na memória dele, muito acentuada, né? E claro, nas fases iniciais, o Alzheimer, se esse for caso de Alzheimer, né, ele pode causar também depressão, mais no início, até diria para vocês, que é quando a pessoa ainda tem um pouco de senso, ainda tem o senso crítico preservado no início, né? Então a pessoa começa a se irritar porque começa a perder as suas capacidades, afeta a memória, e junto com a memória vai perdendo capacidade de resolver problemas do dia a dia, né? Porque a gente precisa da nossa memória para resolução de problemas, né?
Então não é fácil, principalmente no início para o sujeito. Temos uma família negacionista aí. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Prof, tu já viu esse filme que eu falei? Para sempre, Alice? É, Sim. já. É porque esse caso me lembrou, assim, porque eu achei o paciente muito novo, mas aí eu me lembrei que no Pra Sempre Alice ela é bem nova, né? E ela, se eu não me engano, ela é uma neuro. Então, Sim. acho que é muito, né, muito, essa questão, assim, de tu ir perdendo é muito difícil. E eu vi que ela tentou, de todas as formas, preservar a memória, fazendo jogos, fazendo leituras, ela tentou estimular, né, mas também tem a questão familiar, então achei bem, assim, bem complicado a questão do Alzheimer. Porque foi muito, acho que deve ser muito sofrido, principalmente para quem, nesse caso, que é novo e que tem um grau de estudo, né? Porque vai perdendo todo o teu conhecimento. Às vezes, na terceira idade, a progressão do Alzheimer é mais insidioso, né? Mais insidiosa, mais rápida. Por mais que seja ruim, né, em termos de prognóstico, por ser um prognóstico mais reservado, ao mesmo tempo a pessoa, por passar do estágio 1 mais rápido para o estágio 2, a pessoa acometida, né, que tem essa doença, sofre menos. Agora, quando tu é mais jovem, muitas vezes a progressão é mais lenta. Isso gera um pouco mais de sofrimento para o sujeito também, ter que lidar e aceitar, ainda mais numa idade mais jovem, assim. Então não é fácil. Existe, então, né, respondendo, existe Alzheimer precoce, assim como existe Parkinson também precoce. Né? São casos raros. Mas é raro, né? É raro, é raro. Tá. Que nem esquizofrenia. Esquizofrenia existe esquizofrenia infantil, que também é muito raro e muito difícil de diagnosticar, porque as crianças têm amigos imaginários, né? São criativos, e é sinal de inteligência, né? Na infância, o gurizinho ter amigos imaginários, né? Fingir que existem pessoas, vozes, enfim. Às vezes é difícil tu diagnosticar. Tu geralmente diagnostica esquizofrenia na infância mais pelos sintomas negativos do que pelos sintomas positivos, que seria delírio e alucinação, mas pelos negativos, né? Que é de comportamento e afetividade. Mas daí voltando, existe alguns casos, são raros, de Alzheimer que começa aos 30 anos, né? 30 e poucos, que começa a evolução. São raros. Ainda mais é um sujeito que não tem histórico na família, né? Pois é. E o que então levou vocês a pensarem nisso? O que tem ali no texto que brilhou assim, né, o neon de vocês? Como marca-texto. Começa. Eu Pode falar, Renata. A questão da memória, que foi se perdendo, né, aos poucos ali, e muito jovem, mas me chamou a atenção nesse caso que tinha muita pressão social, ele estava com dificuldade no relacionamento, tinha a questão do trabalho, né, cobrança, então o estresse me parece ali que foi o desencadeador desse processo. E somado a isso, claro, a fragilidade que ele, como pessoa, tinha, a sua sensibilidade, e aos poucos aquilo foi aumentando, virando bola de neve, início de uma angústia, uma depressão. Foram vários fatores que colaboraram para desenvolver, digamos assim, o Alzheimer. Uhum. Já que aparentemente ele não tinha a parte genética, né? Sim. Mas tinha os fatores sociais associados a isso, principalmente o estresse. Sim. Alguém concorda? Alguém... Para mim também foi a questão ali da memória de curto prazo, né? Também o discurso dele tinha repetições constantes. Eu acho que foi isso. Eu achei o que mais me chamou a atenção mesmo foi a questão da memória ali mesmo, né? Uhum.
Ok. Falhas de memória, tudo mais. Geralmente, no Alzheimer, a pessoa é diferente essa perda de memória da perda de memória do estresse, por exemplo, dificuldade de evocação de memória anterógrada, que é a memória de curto prazo. Geralmente, quando é pelo estresse, a pessoa tem essa perda muito ligada a períodos curtos, momentos onde a pessoa estava sob estresse, mas logo a pessoa consegue retomar a sua vida, né? Consegue, e as perdas, elas não são insidiosas, assim, não são graves, né? A pessoa não chega necessariamente a não conseguir mais realizar suas atividades por causa disso. Ele tem dificuldades, contra barreiras, né, por um momento de estresse que pode gerar perdas de memória, dificuldades na memória, né, e na atenção. Mas no Alzheimer, a gente vê no histórico do paciente ele começar realmente a não conseguir mais desempenhar suas atividades, né, ele não conseguir dar conta. E muito interessante na prática clínica, pela minha observação, eu sempre vi que quando a pessoa tem uma perda de memória, né, uma dificuldade de memória anterógrada relacionada à ansiedade ou estresse, muitas vezes essa pessoa chega te falando, olha, eu devo estar com uma doença muito grave, porque já é o padrão ansioso da pessoa, né, de supervalorizar a dificuldade, eu estou esquecendo, e a pessoa tem uma boa avaliação dos seus esquecimentos também. Por isso que ele se dá conta e chega lá. Então, assim, tem a coisa de ele se queixar muito da sua perda de memória, que já mostra um padrão ansioso, com muita força, e da questão de se dar conta e se lembrar todas as situações onde ele teve esse problema. Por exemplo, eu estava numa festa, e daí eu me esqueci do nome do fulano, eu estava no trabalho e me esqueci. Quando é um início de perda de memória anterógrada ligada à doença neurodegenerativa como Alzheimer, começa uma perda pequena, mas começa logo em seguida a ser muito intenso e repetitivo, é sistemático o tempo inteiro, e a pessoa começa a não nem se dar mais conta de todas as vezes que perdeu, e às vezes nem se dá muito conta. E é muito comum eles minimizarem, dizerem, olha, até tô com uma perda aí, acho que não é nada tão importante. Daí quando tu vai ver com familiares, com o próprio paciente, tu vê que isso é muito sistemático, muito grande. É muito interessante, isso é uma curiosidade, é nível de curiosidade que eu estou passando para vocês. Quando o paciente tem uma doença neurodegenerativa, muitas vezes ele mascara isso, ou minimiza. E quando é da ansiedade ou estresse, o paciente maximiza, ele já chega te falando, eu tô com Alzheimer, eu tô com algum problema sério, quero fazer vários exames. E quando a neurodegenerativa é mais sistemático, é mais invasivo na vida do sujeito, mas ele não percebe como tão grave. Talvez por ser geralmente muito insidioso, muito sistemático, a pessoa meio que se perde, não se dá conta de todas as vezes que falhou. Né? Geralmente eles trazem com dificuldade, não, eu tô com dificuldade para lembrar das coisas, ando muito esquecido, uma frase muito comum, né? Quando o paciente tem doença neurodegenerativa, como por exemplo Alzheimer, e eles não têm essa avaliação do espectro total, do tamanho da perda deles. Daí tu vendo e fazendo uma anamnese, tu vai percebendo o tamanho, né? E daí tu vê pelas atividades ocupacionais. No Alzheimer a pessoa vai não conseguindo mais dar conta das coisas, vai abandonando o trabalho, vai abandonando o esporte, vai não conseguindo mais realizar atividades que seriam corriqueiras do dia a dia, mas que precisam da memória de trabalho, memória de curto prazo para realizar. Já não vai dando conta de coisas importantes, esquece da receita de um bolo que costumava fazer quase todo dia. Isso na ansiedade é muito difícil de acontecer por estresse, né? Uma coisa que tu faz todo dia, daí tu esquece e não se lembra mais. Daqui a pouco volta na tua memória, baixou, a ansiedade tu já te lembra. Na Alzheimer não, a pessoa começa, como é que faz? Tem que olhar no livro de novo. É diferente, a pessoa, tu vê uma história da pessoa abandonar trabalho, ter dificuldade na relação amorosa muito importante, a nível das vezes ser abandonado pelo cônjuge, não conseguir mais realizar atividades esportivas, não conseguir mais realizar atividades simples do dia a dia, né, com o tempo. Então, imagina um cara jovem, abandonou o trabalho e começou a fazer só atividades domésticas, né? E com falas muito repetitivas, né? Ou seja,
pobreza de repertório cognitivo, que pode indicar também essa questão, né? Corroborar como um indicativo significativo para a doença de Alzheimer. E daí os exames, né, de neuroimagem que mostraram diminuição de áreas cerebrais. Bom, daí sim, né? Daí ficou bem importante o apontamento para doença neurodegenerativa. Todos concordam que é Alzheimer? Sim. Eu acho que o único que não tem certeza é o senhor, né? Porque faz 15 minutos o senhor disse, não sei se é. Então a gente queria lhe dizer que é. Esse César. Esse era o motivo da aula, viu, gente? Muito obrigado. Agora já A gente gostaria de lhe dizer que esse segundo caso se trata de um paciente com Alzheimer. Obrigado, César. Eu fui desmascarado. Eu trago os meus casos clínicos para cá, os alunos me ajudarem. Eu faço supervisão de graça, né? De conta que é uma aula, viu? Fui desmascarado. Mas, César, vamos começar a cobrar os nossos honorários de supervisão aí. mas tá muito... Outra coisa que a gente não falou, que vai até o encontro, que é a abordagem que a gente utilizaria, né? Até eu falei com a Roberta, é a TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Já desses dois casos, né? Uhum. No primeiro e no segundo, a gente sugeriria essa terapia com essa abordagem. E nesse caso, até vou puxar um pouquinho do que a Anida falou lá pro Parkinson. Nós temos uma família bem negacionista, né? Dificuldade de aceitar que algo de mais importante esteja acontecendo, né? Será que essa família merece uma atenção? Você botaria como foco também conversar com essa família? Claro, principal, né? Principal não, né, paciente, mas enfim. Esse contato com a família é muito importante. Porque, que nem a gente falou antes, a família ainda vai sofrer, acho que um pouco mais com a perda de memória do que o próprio paciente, né? Eu acho que é primordial, fundamental que se acesse a família em primeiro lugar, porque a pessoa vai voltando a ser quase como se fosse um bebê, né? Vai perdendo a sua consciência, a noção do certo e do errado, e alguns casos até começam a mudar a sua personalidade, ficam agressivos, a degeneração vai tomando conta do cérebro. Isso que a Neida falou é bem importante, né? Principalmente no Alzheimer, o paciente com o tempo, ele vai tendo uma atitude reativa muito forte aos estímulos familiares. Ou pela própria condição neurodegenerativa, que vai afetando as áreas de controle inibitório, a área pré-frontal e deixando a pessoa mais agressiva por si só, ou pela questão de memória retrógrada, de longo prazo. Daqui a pouco ele não está reconhecendo aquele familiar e fica violento com o familiar. O que você está fazendo aqui? Né? E briga, e se torna violento, né? Pode se tornar. Então a família tem que estar preparada, sendo preparada aos poucos para saber como lidar em cada etapa. Por exemplo, nisso que a Anida falou, o que a gente faz quando um paciente está assim, reativo, não quer tomar banho? Não vou tomar banho, não quer tomar seu banho diário. Não, porque não quer mais. E aí, o que se faz no caso desse? O que vocês fariam, né? Não é fácil. Tem uma técnica que a gente chama que é a técnica da distração, mudança de foco e objetivo. Que a gente geralmente aplica nesses casos, Anida, quando a pessoa já está nesse nível assim, de se tornar mais violenta, não querer aceitar, né? O paciente, por exemplo, a gente chega, o paciente não quer tomar banho. A gente chega o paciente e fala, olha, tudo bem, tu não quer tomar banho. Não, vou tomar. E tu fala, daqui a pouco o paciente ele gosta de tomar um café, comer um bolinho, né? Daí tu vai dizer, olha, vamos lá tomar um café e comer um bolinho?
Daí se ele gosta, diz, vamos, fica bem satisfeito, né? Está distraindo ele daquele foco principal que continua sendo o banho, ele tem que tomar o banho dele. Então, tu leva ele para tomar café, daqui a pouco tu começa a falar para ele, olha, tu sabe que daqui a pouco a gente pode receber uma visita. O que eu estou querendo passar para vocês agora, tá? Que a gente começa a tentar mudar o foco para algo que lembre na memória, que o paciente consiga ainda buscar na sua memória, que esteja associado a um evento que seja importante tomar o banho. Algo que faria ele se preocupar com o banho. Olha, daqui a pouco a gente pode estar recebendo uma visita aí. O fulano daqui a pouco pode chegar aqui em casa, não sei. Então, assim, tu começar a trazer na memória do paciente a importância de tomar o banho. E daí sim, depois, a gente conseguir o objetivo. Que ele, não, então, se o fulano vai uma pessoa que ele gosta muito, se ele pode vir aqui a qualquer momento. Porque eu ando falando, daqui a pouco ele pode chegar, a gente nunca sabe. Ele vai lá e toma o banho. Não é exatamente enganar o paciente, não é isso, porque isso não é ético. Mas é deixar o paciente alerta para algo que seja importante para ele, que ele gostaria, onde o banho fosse importante na vida dele. Relembrar, se tomar diariamente já não é mais importante, tentar relembrar na memória dele algo que esteja associado ao banho, que seja importante tomar banho. E isso distraindo ele com uma atividade que seja prazerosa e que ele goste, para desarmar um pouco o comportamento reativo do paciente. A gente pode fazer isso para situações como essa. Daqui a pouco o paciente esqueceu a esposa. Tá? Não sabe mais quem é a esposa. A gente faz a mesma técnica. Bom, tu tá bravo com ela, enfim, agora tem alguma música que tu goste? E tu vai perguntar para a esposa também, uma música que eles ouviam quando eram jovens, ou quando se conheceram, não importa a idade. Tem uma música, tu vai botar, vamos ouvir isso lá no teu carro, vamos. Tu vai levar o paciente para um lugar onde estimule a memória de quando ele estava com a esposa, ouvindo a música que eles ouviam. Ele vai começar a perguntar, com quem tu ouvia essa música? Com a mulher. Por acaso é aquela que tá ali? Daqui a pouco ele pode olhar, sim, isso vai estimular. Né? Você se lembra que a gente viu na aula, com uma atitude, a gente trabalha com vários estímulos ao mesmo tempo. Né? Então ele, sim, sim, eu conheço. Então, tu vai distrair um pouquinho ele com uma atividade prazerosa, mas essa atividade prazerosa também pode ser algo que lembre ele de outra pessoa, né? E isso faça ele lembrar de quem é a esposa, ou ter alguns lapsos, pelo menos, de quem ela é, né? Então, essa é uma técnica que a gente utiliza quando o paciente está reativo, ou por não reconhecimento, ou por não querer fazer uma atividade. Se chama distração, mudança de foco e volta para o objetivo. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse segundo caso, então? Foi mais fácil de perceber, de avaliar? Eu acho que sim, está bem mais explícito. A questão da falta de memória, do curto prazo, tudo mais, eu acho que está bem mais explícito do que o primeiro caso. Na próxima, eu vou deixar o terceiro caso para a gente ver na próxima aula, e na próxima aula eu estou devendo para vocês, na nossa apresentação, as técnicas para trabalho com Alzheimer, tá? Que eu não passei. Eu sabia que vocês iam pesquisar tudo, né? Mas eu ainda quero falar mais sobre Alzheimer, as técnicas de intervenção. Para o Parkinson eu falei mais, né? Mas para o Alzheimer nem tanto. Então eu vou deixar a última ali, para a gente ver na próxima aula, onde eu também vou vai ser o momento que a gente vai terminar esse questionário, vamos ver o último estudo de caso, e eu vou dar aula depois, sobre intervenção, seguindo intervenção em doenças neurodegenerativas. A gente está entrando só na intervenção, tá? A gente vai ver muita coisa ainda de como é que a gente trabalha com os pacientes. Eu agora adiantei uma técnica para vocês que a gente vai ver com minúcia depois, tá? Que é aquela da distração, mudança de foco, volta para o objetivo. A gente vai ver mais técnicas, enfim. Então, acho que vocês estão indo muito bem, gente, assim, tá muito bom. Tá? Vocês pegaram 2 estudos de caso, já viram qual é a doença neurodegenerativa, já conseguem distinguir bem o que é Parkinson, o que é Alzheimer, ver os indicativos significativos de cada uma. Agora vamos partir mais para a intervenção. Na próxima a gente vai ver qual é a última ali, né? Vocês deixam guardadinho aí a resposta, a gente vai ver isso. A primeira coisa que a gente vai fazer na próxima aula é ver isso. E já vamos entrar em técnicas para trabalhar com pacientes com déficits, né,
cognitivos e emocionais por conta de doenças neurodegenerativas. Eu quero então terminar o nosso encontro de hoje espelhando aqui a minha apresentação com vocês para a gente ver um vídeo que eu acho que seria muito interessante, tá? Que é um vídeo do YouTube que fala sobre as mudanças na vida das pessoas com Alzheimer. É um vídeo que eu achei muito ligado à área emocional. Um videozinho de 26 minutos eu gostaria de passar. Pode ser, gente? Acho que ia ser legal. Escreve ali no chat. Pode. O quê? O nome. Vocês não querem que eu passe aqui na aula, vocês querem que eu mande lá no grupo para vocês assistirem isso? É melhor, já estamos com 2 horas de... Não, vamos para 4. Ah, Hoje eu tô animado, vamos lá. Ainda mais que eu tô Não, falando... tu tá com dor de garganta, tem que te cuidar aí, tomar um chazinho. No intervalo também melhorou. Mas então tá, pessoal, vou mandar lá no grupo então para vocês esse A gente vê, a gente discute semana que vem, a gente pode começar por ele, né? Tá bom, queridos. Então tá, um bom descanso para vocês. Quero agradecer, acho que vocês foram demais hoje. Foram muito bem. Vocês são uma turma realmente muito boa. Foi um prazer. E seguimos na próxima aula, então. Tá? Se cuidem da saúde e até semana que vem. Vamos conversar semana que vem, então a gente vai continuar com o questionário e vamos ter uma aula das técnicas na abordagem de Alzheimer. Vou continuar falando sobre Parkinson, também AVC. O último caso não é necessariamente AVC, eu posso ter repetido, né? Não necessariamente tem que ser excludente, né? Pode ser Parkinson de novo, pode ser Alzheimer, não é. Tá bom? Mas a gente vai terminar vendo o último caso e ver técnicas, tá bom, gente? Uma boa noite. boa noite para todos. Boa noite, prof. Boa noite para todos. Boa noite. Na próxima aula a gente pode falar um pouquinho sobre aquele link que eu lhe mandei sobre a tentativa de cura do Alzheimer ou do Parkinson. Tá. Mas foi uma dessas duas aí, tomando. Lembra? Vamos. Tá? Ok, boa noite. Se cuide também. Boa noite, turma. Boa noite, John.